Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. São 5 horas mais 2 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 13 de março de 2013. Habemos Papam. Papa Francisco chegando para comandar a Igreja Católica. E esse será um dos temas, um dos assuntos da edição número 47 do Jornal da Terra. Monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da grande São Paulo. O rádio na sua essência, interativo, companheiro e prestador de serviço, entrando na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa. Porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da desinformação. É como eu digo todos os dias aqui, onde não há informação, mora a especulação. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Cinco e 3 em São Paulo. Esses são os destaques da edição número 47 do Jornal da Terra. Prefeito Jorge Lapas entrega no próximo sábado 420 apartamentos do Jardim Belmonte. Prefeitura de Jandira retoma parte das obras do Corredor Oeste. 20º Batalhão da PM desarticula a quadrilha de assaltantes que agia em Itapevi e Jandira. Prefeitura de Itapevi promove palestras de saúde em escolas, empresas e instituições da cidade. Secretária de Governo Dulce Helena de Osasco apresenta a proposta de criação da Secretaria de Planejamento. Jandira tem inscrições abertas para o casamento comunitário. Solis Osasco emplaca 4 atletas entre as melhores da rodada. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. Agora são 5 horas e 4 minutos em São Paulo. Este é o Jornal da Terra. E você participa aqui do Jornal da Terra, mandando um e-mail pra gente no jt@jornaldaterra.com. Você também pode participar pelo nosso telefone, o 3266-6880. E também, para você que utiliza as redes sociais, uma outra opção é utilizar a nossa página lá no Facebook. Muito fácil de achar, você procura lá por Jornal da Terra. E ali você pode interagir com o programa, pode fazer os comentários das notícias que nós postamos lá na nossa fanpage. E também, se quiser mandar uma mensagem separado, para que só a produção veja, é só procurar o ícone mensagens que fica ali à direita da página. Você pode deixar sua mensagem, pode até pedir para não se identificar em caso de alguma denúncia. Você tem esse direito e eu, mais que isso, quero e preciso da sua participação diariamente aqui no Jornal da Terra. Agora, 5 e 5 em São Paulo. Nós vamos começar a edição de hoje falando do conclave. O conclave que se encerrou nesta tarde de 13 de março de 2013. Habemos Papam. Padre Silvio Andrei, boa tarde para o senhor, sua bênção. Habemos Papa Rodrigo Lobo e ouvintes da Rádio Terra, do Jornal Terra. Habemos Papa e é, dúvida alguma, um grande sinal de Deus para a Igreja e para o mundo, a eleição deste cardeal, agora Papa Francisco, aqui das terras latino-americanas para o mundo. Olha, foi um conclave rápido, 1 dia e meio de conclave, 5 votações. Na 5ª votação, a fumaça branca mostrou para o mundo que o Papa tinha sido eleito. É o primeiro jesuíta padre. Jesuíta é todo aquele religioso que pertence à Companhia de Jesus, esta ordem fundada por Santo Inácio de Loyola, que tem muito a ver com a história do Brasil e com a história da América Latina. Quantos colégios jesuítas,
quanto as pessoas que foram formadas pelos jesuítas. Então, o primeiro jesuíta papa e primeiro papa latino-americano. De fato, uma grande surpresa, tanto que quando o cardeal anunciou o novo papa, um silêncio tomou conta da Praça de São Pedro. E eu estava aqui em Carapicuíba, na paróquia São Lucas, que fica aí na rua Inocêncio Seráfico. Estávamos em 4 padres e ficamos silenciosos como a Praça de São Pedro, porque não era um nome cotado, não era um nome falado pela imprensa internacional, e, no entanto, foi ele quem foi eleito Papa para suceder o bispo emérito de Roma, o Papa emérito Bento XVI. Uma grande surpresa, mas uma surpresa boa. Aqueles que conhecem um pouco da história do Papa Francisco dizem que ele é um homem muito simples e muito humilde. Ele não quis, como arcebispo de Buenos Aires, ter motorista particular. Ele sugeria aos padres da sua arquidiocese, sobretudo aqueles que moravam no centro de Buenos Aires, que andassem a pé. Um homem extremamente simples e humilde. E ele, Rodrigo Lobo, mostrou essa simplicidade, essa humildade, logo de início, pedindo para que o povo rezasse por ele. Foi a primeira vez que um Papa, ao ser eleito e anunciado e apresentado para o povo, pediu que o povo rezasse por ele. Ele pediu um instante de silêncio, se inclinou e pediu para que o povo, então, rezasse por ele. Ele disse: olha, daqui a pouco eu vou abençoar vocês, mas antes de eu abençoá-los, eu peço que vocês rezem pelo Papa. Estamos iniciando um caminho, e eu quero iniciar este caminho junto com vocês. Olha, bonito. E com a eleição do Papa Francisco, a Igreja fala para o mundo o seguinte: a Igreja se abre. Ela não está fechada somente pensando na Europa, mas ela é de fato universal, ela é católica, é para o mundo inteiro, é para toda a humanidade. E ele falou uma coisa bonita: os meus irmãos cardeais foram me buscar quase no fim do mundo e me trouxeram aqui para ser bispo de Roma e papa para a igreja. Tudo muito bonito, viu, Rodrigo Lobo? Muito legal. Como eu disse ontem, eu imaginava que Dom Odilo não seria mesmo eleito papa. Agora, interessante, um da América Latina foi eleito papa, mas não brasileiro. É o arcebispo, agora papa, o Jorge Mário Bergoglio. Isso. E muito interessante, padre, ele ter adotado o nome de Francisco, nos remetendo à figura de São Francisco de Assis, um dos maiores homens da história, e que, para minha surpresa, até então nenhum papa havia adotado esse nome. Exatamente, tanto que vai simplesmente ser chamado de Papa Francisco, que é o primeiro papa da história milenar da igreja que escolhe esse nome. Agora, sabe, Rodrigo Lobo e ouvintes da Rádio Terra, é também significativo isso, por vários motivos. Francisco é um homem conhecido pela sua simplicidade. Ele saiu da casa dos pais dele sem nenhuma peça de roupa, para romper com a riqueza da família e iniciar uma vida de pobreza, de simplicidade. Depois é o santo da paz, e o mundo precisa de paz. Depois é o santo que respeita a natureza, que chama a terra de irmã terra, que chama o sol de irmão sol, que chama a lua de irmã lua. É o patrono dos animais. E nós estamos numa época ecológica, onde temos que respeitar a natureza para que a natureza não se vingue da humanidade. E tem mais um detalhe muito interessante, o Rodrigo. Quando São Francisco teve uma visão de Jesus, sabe o que foi que Jesus falou para Francisco nessa visão? Francisco, reconstrói a minha igreja. Olha. Francisco, reconstrói a minha igreja. E nós estamos num momento muito delicado da igreja, com essas histórias todas, com aquele episódio do mordomo, que pegou documentos pessoais do Papa Bento XVI e entregou para um escritor em Roma, esses dossiês todos, a questão do Banco Vaticano, a questão dos escândalos sexuais, essa questão toda da pedofilia, enfim, todo esse cenário confuso, até mesmo a renúncia do Papa Bento XVI,
que pegou o mundo inteiro de surpresa, talvez também a escolha do nome Francisco tem a ver com isso, ô Rodrigo. Quando Jesus disse para São Francisco, Francisco, reconstrói a minha igreja. No primeiro momento ele pensou que era reconstruir fisicamente, materialmente falando, mas depois ele percebeu que era uma reconstrução espiritual, da humanidade, da vida das pessoas e da igreja. Eu penso que foi de fato uma inspiração muito grande, uma inspiração divina, e que esse Papa veio para trazer muitas coisas boas para a igreja e para o mundo. E ele não é novinho, eu achava que seria um Papa mais novo. Neste ano, ele vai completar 76 anos de idade. Mais novo do que quando Bento XVI foi eleito. Quando Bento XVI foi eleito, ele tinha 78 anos. E agora, o Papa Francisco tem 76. Não é novinho, mas enfim, é o que o Espírito Santo soprou para este conclave e que nós temos agora o novo Papa. Eu vou celebrar a missa logo mais às 7h30, já vou poder rezar pelo nosso Papa Francisco. Padre, o senhor celebra hoje onde? Lá em Pirapora mesmo? Hoje eu já celebrei em Pirapora, Rodrigo, às 10 horas da manhã. Mas agora à noite eu fui convidado pelo pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima, da Vila Hortolândia, da cidade de Jundiaí, para celebrar às 19h30. Então eu vou celebrar às 19h30 na paróquia Nossa Senhora de Fátima, Vila Hortolândia, em Jundiaí. Tá certo. Padre, ainda falando do Papa Francisco, a gente devagarinho vai acostumando com a sonoridade do nome, né? Sempre falamos de Papa, nós tivemos um período enorme, desde que eu me conheço por gente, do Papa João Paulo II, aí houve alguma dificuldade para acostumar com o Papa Bento XVI, e agora vem a simplicidade até no nome do Papa Francisco. Agora, padre, eu, ouvindo basicamente alguns comentários dos jornalistas que se auto-intitulam vaticanistas, né? E, obviamente, sempre no meio da emoção, desse momento de se anunciar um novo Papa, sempre vem algumas críticas daqueles que torciam para um nome A ou B. E uma das críticas que eu ouvi é que ele seria um Papa pouco reformista, porque para a grande imprensa, reforma na igreja significa jogar uma série de qualidades e jogar fora a própria história da igreja, né, padre? Sim, mas olha, quando João XXIII foi eleito Papa, também se olhava para ele com certo receio, achando que ele não teria pulso e firmeza para fazer as mudanças necessárias. E, no entanto, foi ele, com aquele jeito tranquilo dele, que iniciou a grande mudança litúrgica da Igreja Católica no ano de 62, com o início do Concílio Vaticano II. É muito cedo para falar qualquer coisa. Então temos que esperar. Eu imagino, Rodrigo, que não foi por acaso a eleição de Papa. Eu tenho certeza que ele tem plena consciência dos desafios que ele tem pela frente, e se aceitou ser Papa é porque ele está disposto a fazer o que tem que ser feito. Os dias de reuniões, de congregações, os problemas da igreja foram bastante debatidos, e ele tem plena consciência de que tudo o que tem que ser feito, tenho certeza que ele está disposto a fazer o que tiver que ser feito. E para nós aqui da América Latina, da América do Sul, é muito importante, porque é um Papa que tem uma visão muito clara do que é a nossa realidade, do que é a realidade da igreja aqui na América do Sul, né, padre? Exatamente. Não, mas só o fato dele pedir para o povo rezar por ali, e se inclinar, ele se inclinou diante do povo e pediu para que o povo rezasse, ele já mostrou todo o seu sangue latino-americano. Tá certo, padre Silvio Andrei, queria mais uma vez agradecê-lo. Habemus Papam, e o Papa Francisco, seja muito bem-vindo, e esperamos ele aqui na Jornada Mundial da Juventude, logo na metade do ano. Em julho ele estará aqui, o Papa Francisco estará no Brasil. Então tá bom. Grande abraço, Rodrigo Lobo, e Deus abençoe todos os ouvintes da Rádio Terra, do Jornal Terra. Sempre à disposição, meu amigo. Um grande abraço. Um abraço, padre. Fique com Deus. Amém. Tchau, tchau. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. Agora às 5h16 em São Paulo, esse é o Jornal da Terra. Esclarecido a questão, informada
a questão do novo Papa, Papa Francisco. O padre Silvio Andrei explicou muito bem as origens dele, um Papa argentino, que já está há muito tempo na Europa, mas que tem uma ligação muito forte com a questão também política. Ele é um crítico declarado ao chamado kirchnerismo, né? A presidente da Argentina e o seu marido, essa facção política da Argentina, ele tem, ao longo dessa caminhada, desse momento que vive a Argentina, ele não poupou críticas às políticas adotadas por Kirchner e a sua esposa, atual presidente da Argentina, e também tem uma ligação muito forte com a questão de Aparecida. Ele também trata e lida, escreve documentos relacionados com a questão de Aparecida, que é a padroeira do Brasil. Então é muito importante, estamos todos muito felizes por termos, pela primeira vez na história da Igreja, um Papa sul-americano, Papa da América Latina, com certeza muito conhecedor da nossa realidade, para nós brasileiros, muito importante isso. Não só para os católicos, de forma geral, não podemos esquecer também que o Vaticano é uma unidade, é uma nação, também é um Estado, e muitas vezes interfere em discussões políticas que são muito importantes para qualquer pessoa, independente da religião. Agora, 5h18 em São Paulo, e nós temos aqui uma participação semanal do Marcos Agostinho, diretor do Instituto MAS, e a gente está produzindo até o material. O quadro dele aqui vai se chamar Você Não Sabe, Mas Precisa. É um quadro onde o Marcos traz informações, traduz para nós informações contidas em pesquisas, aquela porção de números que a gente normalmente não entende absolutamente nada. O Marcos Agostinho vem aqui até o Jornal da Terra para traduzir essas questões e explicar, trocar em miúdos para a gente o que significam esses números. Hoje o Marcos vem até o Jornal da Terra para explicar, ele está fazendo uma pesquisa, a 4ª edição da PRM, a Pesquisa Regional de Mercado, feita na região oeste da Grande São Paulo, em 7 municípios, todos os municípios da região oeste da Grande São Paulo, e a equipe dele já foi à rua, já coletou os dados, e ele já está tabulando esses dados de acordo com os interesses de cada segmento da sociedade. Aqui para o Jornal da Terra, aqui para a Rádio Terra, ele vai trazer hoje mais alguns resultados que com certeza servem para a informação de você que está ouvindo o Jornal da Terra, mas também para o comércio em geral, que se prepara para grandes datas festivas, para momentos onde a demanda de consumo aumenta. Então vamos lá, uma boa tarde para você, Marcos Agostinho, diretor do Instituto MAS. Boa tarde, Rodrigo Lobo. Boa tarde, ouvinte do Jornal da Terra. Aqui fala Marcos Agostinho, estou aqui com vocês na coluna semanal Você Não Sabe, Mas Precisa, onde eu estou aqui para mostrar para vocês os números que vivem aparecendo aí na imprensa e às vezes a gente não dá muita atenção para eles. E como havia dito a vocês, já em outras oportunidades, do andamento da pesquisa regional de mercado que realizamos em 7 cidades da região oeste da Grande São Paulo. Concluímos a nossa pesquisa, realizamos 1.164 entrevistas, espalhados por mais de 70 pontos de fluxo populacional, ou seja, aqueles lugares por onde as pessoas passam. E nossos entrevistadores abordaram as pessoas e fizeram as mais diversas perguntas contidas no questionário. E já temos respostas muito interessantes aqui e de uma das perguntas que fizemos. E uma das perguntas que está nesse questionário dessa pesquisa é: qual é seu sonho de consumo? Ou seja, o que você está planejando comprar, o que está planejando adquirir para você e para sua família ao longo desse ano de 2013? E aqui se desponta aqui, liderando com muita folga, liderando com muitas pessoas mesmo desejando a mesma coisa. 42% dos entrevistados da pesquisa regional de mercado, realizado pelo Instituto MAS Pesquisa, aponta que querem a casa própria. 42% das pessoas apontaram na pesquisa que o seu maior desejo é a casa própria. Então vejam bem, se essa necessidade é de todos os moradores da região oeste, é uma necessidade, uma atenção muito especial que devem ter as construtoras, os governos municipais, governo federal e governo estadual também, em vista de vários programas que existem por aí,
tanto o CD do CDHU, o Minha Casa Minha Vida, né? E isso, sendo uma necessidade, nós já sabemos qual que é o tamanho disso daí. Então, voltamos a dizer, 42% dos moradores da região oeste da Grande São Paulo tem como seu desejo maior comprar casa própria. Em segundo lugar, com um número bastante expressivo, um número bastante grande, é o desejo de se adquirir automóvel. 17% das pessoas entrevistadas disseram que seu maior desejo, o seu desejo maior de aquisição é comprar um automóvel. Agora veja só, tanto a questão dos juros, né, que nós vimos aí, que até o final do ano passado, começo desse ano, houve uma redução de IPI, o mercado de automóveis, de certa forma, agora deu uma desaquecida, diminuiu um pouco, porque voltou o IPI, mas, consequentemente, aquece um outro lado do mercado, que é o mercado dos automóveis seminovos ou os automóveis usados. E, por outro lado, nós temos uma outra preocupação também, e isso cabe aos governantes. Mais automóvel nas ruas, mais pessoas desejando ter automóvel, maior a necessidade de planejamento. E aí, a gente fica pensando assim, como é que as pessoas vão trabalhar? Elas vão trabalhar de carro, elas vão trabalhar de automóvel, vão trabalhar a pé? Tem essa pergunta também nessa pesquisa. Ela vai ser muito útil para as empresas de ônibus, para os empresários e para os próprios trabalhadores escolherem seu melhor meio de transporte. Porque se todo mundo quer andar de automóvel, tem uma hora que esse trânsito vai parar. Alô, alô, autoridades de trânsito. Vamos estar preocupados e atentos com o resultado dessa pesquisa também. Boa tarde, Rodrigo Lobo. Bom, boa tarde, Marcos. 5h23. O Marcos segue aqui explanando para a gente alguns números da pesquisa dele, a edição 2013 da PRM, a 4ª edição da PRM, a pesquisa regional do mercado. Marcos, tem mais novidades, me parece, né, Marcos, relacionada às mulheres. Rodrigo Lobo, e vou falar de números muito interessantes, que eu vou falar aqui sobre o poder de compra das mulheres. Essas mulheres estão cada vez mais poderosas na sociedade. E não podia ser diferente na nossa região oeste da Grande São Paulo. E conosco é assim, se os números são bons, são interessantes, não tem problema não. A gente divulga até o número de concorrente. A pesquisa aqui do Data Popular, que é um instituto de pesquisa voltada para entender um pouco mais os anseios da nova classe C, daquela população que está começando a ter um poder de compra maior agora, apontou o seguinte, que 86% das decisões sobre o que vai se consumir nas casas das pessoas, em termos de compra do mês, em compra de supermercado, as mulheres decidem em 86% dos casos. Ou seja, de cada 10 compras que as pessoas vão fazer nos supermercados aí, de cada 10 tickets de caixa que passa no supermercado, 9 são decididos pelas mulheres. Outra coisa também tem o seguinte, quando as pessoas vão viajar, adivinha quem que decide para onde as pessoas vão? Em que hotel vai ficar, se vai de ônibus ou se vai de avião? 79% das viagens também são decididas pelas mulheres. E olha, na minha casa não é diferente não, viu? Porque aqui, 71% das roupas que os homens compram são definidas pelas mulheres. Mesmo que um homem chega numa loja de sapato, vai comprar um sapato, ele sempre vai na cabeça pensando o seguinte, será que minha mulher vai gostar? Então, senhor lojista, preste atenção aí. Tem que tratar muito bem as mulheres e saber o que elas estão pensando, hein? 5h25, claro que tem que tratar bem as mulheres, até porque na maioria das casas elas estão no comando. Como o Marcos estava dizendo, o poder de compra e de decisão das mulheres cada vez é maior. E aí entra, como essa pesquisa dele tem apontado, que a maior vontade, o maior sonho do morador da região oeste é pela casa própria, e em segundo lugar o automóvel. No caso da casa própria, vê-se de uma maneira muito clara a interferência da mulher nessa decisão. E o Marcos vai concluir esse assunto nesse terceiro trecho aqui do quadro dele. Tem muita coisa que a gente precisa saber, viu? E uma das coisas que nós estamos precisando saber é o poder de compra das mulheres. Já falamos um pouquinho a respeito disso. Agora vamos falar desdobrando ou aprofundando um pouco mais uma informação que passamos para vocês. Do sonho de consumo que nós apuramos na pesquisa que fizemos aqui na região oeste, que é a pesquisa regional de mercado, apontamos que o principal sonho das pessoas, no geral, é comprar casa própria. 42% das pessoas apontaram que querem comprar casa própria. Só que existem diferenças. Homens pensam de um jeito e mulheres pensam de outro.
Se no geral 42% tem como seu principal sonho comprar casa própria, dentre as mulheres, esse sonho é mais forte ainda. 48% das mulheres querem comprar casa própria. Ou seja, de cada 10 mulheres, 5 delas estão pensando em ter uma casa própria. Em relação aos homens, 35% dos homens disseram que esse é o seu principal sonho. Ou seja, as mulheres estão querendo casa. E dizem que quem casa quer casa, ou quem quer casa quer casar. Vamos ficar atento aí, ó, marada. As mulheres querem comprar casa e querem casar também. Então vamos ficar atento também ao mercado imobiliário. Quando for montar aí seus estandes de venda, temos que estar mais atentos cada vez mais ao desejo das mulheres. Boa tarde, ouvintes da Rádio Terra. Boa tarde, Rodrigo Lobo. Esse foi... Podemos ir? Você deixa eu falar aqui? Esse foi o Marcos Agostinho, diretor do Instituto MAS. Ele que vai estar todas as semanas traduzindo números de pesquisas, as dele e também de institutos concorrentes, traduzindo esses números para que a gente possa entender de uma maneira mais simples. Hoje ele abordou a questão dos primeiros resultados da pesquisa PRM dele, a PRM 2013, que ele está realizando em toda a região oeste da Grande São Paulo, e focou os sonhos do consumidor da região oeste. Aposto que você não sabia, mas talvez seja também um sonho similar que você tenha, um sonho parecido de ter a casa própria, depois de ter um carro. E todas as questões vêm a reboque depois, né? Tem lugar para andar com esse carro? Vai ser fácil pagar essa casa? Vai ser fácil manter essa casa? E isso é o papel do Marcos com o seu quadro Você Não Sabe, Mas Precisa. Ele vai semanalmente traduzir números de uma linguagem muito simples para que a gente possa atender. Agora 5h28. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. A Prefeitura de Cotia está intensificando a fiscalização das calçadas da cidade. O principal alvo é a dimensão dos locais, que precisa ser de 1,5 metros de largura. A conservação e adequação das calçadas é um dever dos proprietários dos imóveis, que podem ser multados se não cuidarem delas de acordo com as exigências da administração da cidade. As calçadas precisam ter largura e espaço suficiente para a passagem de cadeirantes, carrinhos de bebês, idosos, deficientes visuais e pessoas com mobilidade reduzida. A aplicação das multas só virá após intensa campanha e a primeira notificação da Prefeitura de Cotia aos proprietários para fazer a regularização. Algumas ações de fiscalização já estão sendo iniciadas na região central da cidade e também no bairro da Granja Viana, mas as blitz devem se estender por toda a zona urbana do município. No próximo sábado, o prefeito Jorge Lapas entregará 420 apartamentos no Jardim Belmonte. Estimativa é de que cerca de 1.500 pessoas sejam diretamente beneficiadas com a entrega de chaves das novas moradias. O evento acontecerá no residencial Flor de Jasmim e os imóveis foram construídos para famílias de baixa renda, com recursos do governo federal, por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Esta é a terceira sessão de entrega de chaves de moradias dignas desde a posse de Jorge Lapas. No dia 11 de março, o prefeito acompanhou a mudança de 185 famílias que viviam em uma área de risco, sob as torres de alta tensão da AES Eletropaulo, no Jardim Aliança. Outras 13 famílias também foram retiradas da área e passaram a ser atendidas por programas sociais, como Bolsa Aluguel, por não se enquadrarem nos requisitos do programa Minha Casa Minha Vida. Com a medida, 198 famílias deixaram a favela e agora vivem em moradias dignas. Já os antigos barracos foram derrubados e a área pertencente à AES Eletropaulo será murada pela própria companhia, a pedido da Prefeitura, que também vai abrir uma rua no local. 5h31 em São Paulo, e a Avama, Ação Pro Vida Animal e Meio Ambiente, está realizando, em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde e do Meio Ambiente, as suas campanhas de adoção de cães e gatos, preferencialmente nas cidades de Osasco e Carapicuíba. O primeiro evento
da Avama aconteceu no estacionamento da Prefeitura de Osasco, na rua Narciso Sturlini, em frente ao Hospital de Cães e Gatos. Será que foi naquele estacionamento que o Ralf insiste que é estacionamento e eu insisto que é praça? Será que é lá? A entidade estimula a adoção consciente e informa que os interessados em adotar um animalzinho devem ser maiores de 18 anos, levar coleira e guia para deixar a instituição com um cão ou gato. Os animais colocados para adoção são saudáveis, vermifugados, sem pulgas e carrapatos. Muitos deles foram resgatados por protetores de animais e outros viviam em situações de maus tratos e abandono. Para conhecer o trabalho da Avama e se candidatar à adoção, basta ligar no telefone, anote aí, importante, 99102-1905. 99102-1905. A Secretaria de Obras da Prefeitura de Jandira segue tocando as obras de melhoria junto ao terminal de ônibus urbano localizado no centro de Jandira. A operação foi necessária pois o local foi totalmente destruído para dar andamento à construção do corredor oeste. Como as obras dessa importante via seguem paradas e só devem ser retomadas em maio, o prefeito Geraldo Teotônio da Silva ordenou que fossem feitas algumas adequações emergenciais, até que o governo do estado retome a obra. Ao término dos serviços, no mês que vem, os taxistas voltarão ao local que antes usavam, dentro do terminal urbano. Já na rua Ricarte, onde hoje se encontra um ponto de ônibus, passará a ser utilizado pelos munícipes que atualmente se abrigam em uma cobertura precária em frente à estação da CPTM. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. 5h33 em São Paulo, esse é o Jornal da Terra. E você participa aqui do Jornal da Terra mandando o seu e-mail para jt@jornaldaterra.com. jt@jornaldaterra.com. Uma outra maneira de participar através do nosso telefone, o 3266-6880. 3266-6880. Você também pode participar, ajudar-nos a fazer o jornal, mandando a sua mensagem, visitando a nossa página lá no Facebook. E é muito fácil você achar. Se você já tem Facebook, lá no Facebook é só dar uma busca por Jornal da Terra. Caso você não tenha, lá no local onde você digita os endereços da internet, lá onde você costuma digitar google.com.br, você vai digitar facebook.com/Jornal da Terra. Estando na nossa página também é muito fácil. Lá você pode acompanhar os destaques do jornal e também você vai poder, se quiser, mandar sugestões e pautas para a gente. Fazer uma denúncia, por exemplo, cabe para utilizar a página do Facebook do Jornal da Terra. Lá do lado direito, um pouco acima da metade da sua tela do computador, você vai ver um ícone chamado mensagem. Você vai clicar ali e vai abrir uma subtela para você, como se fosse um e-mail. Aí você escreve tudo que tem que escrever. Não esquece de deixar um telefone, um e-mail de contato, para que a produção possa tirar alguma dúvida que porventura fique na sua explanação, ali na sua descrição. E se você tem que fazer uma denúncia e prefere o anonimato, também não tem problema. O Jornal da Terra se compromete com você a manter o seu nome sob sigilo, se essa for a sua necessidade. O importante é que essa notícia que todo mundo precisa saber, e só você e uma meia dúzia sabem, chega ao Jornal da Terra. Daqui a gente joga para a região inteira. Joga e cobra as autoridades de direito. Porque é assim, no momento nós colocamos a notícia e no segundo momento tentamos falar com as autoridades. Se nos atender, já sabemos o que essas pessoas, as pessoas que estão no comando das administrações pretendem fazer para resolver a questão. Se não recebemos a resposta, vamos seguir cobrando aqui. E mais que isso, vamos dizer também que essa tal autoridade não respondeu ao apelo do Jornal da Terra. Então não esquece, tem uma denúncia para fazer, não se preocupe, não quer aparecer, não tem problema, é um direito seu. Você escreve para a gente e escreve lá que você quer ficar no anonimato, que não quer ver seu nome divulgado.
Aí nós vamos procurar você, vamos esclarecer direitinho, vamos fazer a reportagem e vamos colocar sua denúncia no ar. Aproveite esse espaço porque ele é seu. Ele é da região oeste da Grande São Paulo, que precisa estar atenta e mobilizada para reagir ao descaso de algumas administrações. Quer ver um caso, por exemplo? Divisas de município. É um lugar, como disse o prefeito Jorge Lapas, ele disse que reconhece isso. É um cão sem dono. Então ele reconhece, mas precisa fazer as coisas, precisa fazer as obras, precisa cuidar dessa gente. Então, qualquer lugar, aqui na nossa região, que as pessoas que moram nas divisas entre os municípios sofrem uma barbaridade. É um absurdo o que a gente vê. É rua que não é asfaltada, é esgoto jogado na rua, é região onde as pessoas vivem em moradias de risco. E aí fica aquela dúvida, não, mas a rua de cima é de Barueri, a outra é de Osasco, a outra é de Jandira. Quer ver um caos? É a divisa entre Itapevi e Jandira. Aquilo é uma balbúrdia. Então tem um riozinho, geralmente as cidades são divididas por rio, e aí, de um lado Itapevi, do outro Jandira. E por conta disso, a cidade de Jandira, durante muitos anos, abandonou o povo que mora nessa divisa. Agora, evidentemente, a gente, é claro, os novos prefeitos estão chegando, a gente tem que dar um voto, tem que dar um crédito para esses homens trabalhar. Mas que normalmente, sob a argumentação de que, olha, aquilo ali é responsabilidade da outra cidade, os prefeitos costumam abandonar as regiões limítrofes. E não há explicação para isso. Não há. Então, se você tem, mesmo você que não mora em região limítrofe, tem um problema no seu bairro, na sua cidade, entre em contato, comunique, avise, alerte o Jornal da Terra. Nós vamos comprar a sua briga. Seja no nosso e-mail, jt@jornaldaterra.com, seja na nossa página do Facebook, ou também pelo telefone, o 3266-6880. Se você até quiser mandar uma carta, o endereço é Avenida Paulista, 2200, 13º andar. Avenida Paulista, 2200, 13º andar, CEP 01310-300. O importante é que você participe sempre aqui do Jornal da Terra. 5h39. Vamos falar, Itapevi está vivendo um momento onde está mudando a condição das suas creches. As creches, as cidades correm sempre atrás, porque a demanda por vagas de creches é sempre muito maior que a disponibilidade. Isso não é privilégio cidade A, B ou C. Todas vivem essa situação. Em Itapevi, a Secretaria de Educação, o prefeito Jaci Tadeu, optaram por abrir vagas de forma imediata, por abrir vagas de creche para crianças, para mães que trabalham em escolas que têm alguma demanda ociosa. E a prefeitura deu outra bola dentro recentemente, que é inaugurar uma sequência de creches noturnas. Então, para as mães que trabalham nesse terceiro período aí segundo período, na verdade, das 2 da tarde às 10 da noite, tem lá em Itapevi aonde deixar as suas crianças. Podem trabalhar com tranquilidade. E agora a gente vai falar disso. A cada sexta-feira, a Prefeitura de Itapevi está inaugurando uma creche noturna. E a Coab, um dos bairros mais populosos de Itapevi, também acaba de ser contemplada com uma creche noturna. Esta é a segunda unidade entregue pelo prefeito Jaci Tadeu em uma semana. O projeto foi implantado no último dia 1º de março, com a inauguração da creche noturna do Jardim Vitápolis. Situada na rua Lázaro Toledo Queiroz, número 30, a creche noturna da Coab atenderá inicialmente 35 crianças do bairro e de comunidades adjacentes. Trata-se de um projeto que deverá ser ampliado para outros bairros de acordo com a demanda, como explica o vereador mais votado no bairro, Ivan Chambinho. Boa tarde, amigos da Rádio Terra. Motivo de muita alegria, nós sabemos que o nosso prefeito Jaci Tadeu está
está levantando a bandeira partidária, está levantando uma bandeira única, que é a bandeira de Itapevi, e ele vem demonstrando isso a cada dia que se passa. E a Coab agora, ela tem uma creche noturna, a primeira de muitas que irá ter. Está tendo essa creche noturna aqui, inauguramos agora na última sexta-feira no Maria Clara. E provavelmente temos mais 3 creches para ainda nós inaugurarmos nesse primeiro semestre. Como disse o vereador Ivan Chambim, são mais 3. Então, no primeiro semestre, 5 creches. Eu soube que mais uma delas vai ser inaugurada também na Coab. Então, morador, você que é morador, está ouvindo o Jornal da Terra, mora na Coab. Se você ainda mora longe dessa primeira creche noturna inaugurada ali na rua Lázaro Toledo Queiroz, fique atento porque uma nova unidade vai ser inaugurada na região, aí na Coab 1 e Coab 2 em Itapevi. A creche noturna funcionará dentro das dependências do CEMEB Maria Clara Machado, atendendo da 1 da tarde às 10h30 da noite, o que vai beneficiar diretamente dezenas de mães da região da Coab que trabalham ou estudam à noite, como ressaltou o vereador Ivonilde Andrade da Hora, o vereador Chambim. Assim, sim, eu conheço muitas mães que trabalham das 2 às 10 e não tem por que deixar a criança. Então ela pode trabalhar tranquilo até as 10 e às 10h30 ela pegar sua filha, porque filho tem que dormir com mãe. Tá certo, foi a palavra do vereador Chambinho, que tem a sua base eleitoral na Coab, e reivindicada inicialmente em 2009, a ideia da creche noturna foi abraçada pelo prefeito Jaci Tadeu, que a incorporou ao seu plano de governo. Por determinação do prefeito, o projeto foi desenvolvido pela equipe do secretário de Educação e Cultura, César Pimentel, e agora começa a ser implantado no restante do município. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. 5h43, o bairro Jardim Silveira, em Barueri, recebe nos dias 26, 27 e 28 de março, em frente ao Sacolão Municipal, das 8 da manhã às 5 da tarde, o programa Sebrae Móvel, parceria da Prefeitura de Barueri, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho com o Sebrae. Considerado um escritório sobre rodas, o Sebrae Móvel, equipado com computadores e internet, leva orientação gratuita aos interessados em abrir o seu próprio negócio ou melhorar a administração de sua micro ou pequena empresa. Os empreendedores contarão com a orientação de analistas e consultores, que vão tirar dúvidas sobre ferramentas de gestão empresarial, registros de empresa, regime do empreendedor individual, o EI, orientações para abertura e elevação do próprio negócio, além de estratégias de marketing, apresentação de produtos e serviços ligados ao Sebrae São Paulo. Nesta segunda-feira, 3 homens foram presos por suspeita de prática reiterada de roubos nas cidades de Itapevi e Jandira. Quando foram detidos, eles estavam em um carro utilizado nos crimes e já foram reconhecidos por 20 vítimas. No patrulhamento da rodovia Engenheiro René Benedito Silva, na Vila Santa, em Itapevi, os PMs avistaram um veículo Gol na cor prata, que era utilizado por uma quadrilha, formada por 5 pessoas. No momento da abordagem, o veículo seguia para São Roque e seus ocupantes tentaram empreender fuga, mas acabaram rendidos. Nas casas dos integrantes das quadrilhas, aparelhos eletrônicos, armas e dinheiro foram apreendidos. A quadrilha era especializada em roubos a bares, restaurantes, farmácias e residências. Em 20 dias, o grupo teria cometido mais de 20 assaltos. Um dos suspeitos era segurança de condomínio. A Secretaria de Saúde de Osasco intensifica suas ações para o Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose, no próximo dia 24 de março. A campanha tem o objetivo de ampliar esforços para conseguir sustentação da luta contra a tuberculose, buscando ações, construindo parcerias entre governos, organizações da sociedade civil e toda a população, além de mobilizar voluntários para conseguir até 2050 um mundo livre da doença. Até o dia 15 de março, a próxima sexta-feira, os postos de saúde da cidade farão o teste pela busca de sintomático respiratório, cujo objetivo é identificar precocemente o indivíduo com sintomas.
Ao realizar o teste do escarro, interrompe-se a cadeia de transmissão da doença. A indicação é que você procure o posto mais próximo da sua residência. O Brasil está entre as 20 nações com maior incidência da doença, com cerca de 80 mil casos novos por ano. No estado de São Paulo, são notificados aproximadamente 17 mil casos novos e 1.100 óbitos anuais. Osasco está entre os 72 municípios do estado de São Paulo que mantêm o controle da tuberculose. A tuberculose se dissemina por partículas no ar que são expelidas quando as pessoas com tuberculose infecciosa tossem, espirram ou falam. Os sintomas mais comuns da doença são tosse por mais de 15 dias, febre mais comumente ao entardecer, suores noturnos, falta de apetite, emagrecimento e cansaço fácil, dificuldade na respiração, eliminação de sangue e acúmulo de pus na pleura pulmonar também são características em casos mais graves. O diagnóstico pode ser confirmado com um exame simples e acessível, contudo sua demora faz com que o doente transmita a doença para muitas pessoas. Defendendo a bandeira da informação como principal arma para a prevenção de doenças e outros problemas, a Prefeitura de Itapevi está disponibilizando uma equipe de profissionais para ministrar palestras educativas em escolas, empresas e instituições de Itapevi. A medida tem o aval do prefeito Jaci Tadeu, que reconhece a importância de manter sempre um diálogo aberto com a população. Entre os temas a ser tratados nos encontros estão o alcoolismo, asma e suas complicações, anemia falciforme, alimentação adequada, calendário de vacinação, bronquite, controle de roedores, cuidados com o idoso, dengue, direitos sexuais e reprodutivos, DST-AIDS, hanseníase, hepatites virais, higiene pessoal, lixo doméstico e reciclagem, mal de Alzheimer, meningite, nicotina, osteoporose, piolhos, pressão alta e diabetes, relacionamento interpessoal, saúde do homem, saúde integral da mulher, sexualidade e adolescência e verminoses. Para agendar uma palestra, basta a entidade interessada entrar em contato com a Secretaria de Higiene e Saúde de Itapevi, pelo telefone 4143-8499. 4143-8499. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. 5h49 em São Paulo, esse é o Jornal da Terra aqui no AM 1330 e também no www.radioterra.am.br. Hora de saber do trânsito da cidade de São Paulo. Vamos lá para o helicóptero da Rádio Terra com a repórter Rosângela Alves. O trânsito de São Paulo visto do alto. Seguimos sobrevoando a cidade de São Paulo a bordo do helicóptero da Rádio Terra. Direto do helicóptero da Rádio Terra. As informações com Rosângela Alves. Amigos da Rádio Terra, um excelente final de tarde de quarta-feira. Eu e o comandante Schmidt seguimos sobrevoando a cidade de São Paulo a bordo do helicóptero da Rádio Terra. E quem utiliza a marginal do Tietê no sentido da rodovia Ayrton Senna encontra um trânsito carregado pelas 3 pistas da passagem da ponte da Freguesia do Ó até a chegada do acesso à rodovia Dutra. No sentido da Castelo Branco, há um trânsito um pouco mais carregado na aproximação da Ponte do Limão até a ponte Júlio de Mesquita Neto. Depois desse trecho, o motorista não encontra dificuldades até a chegada a Castelo Branco. A lua de mel dos seus sonhos é na Austrália. Conheça os pacotes da Kangaroo Tours e aproveite a experiência de quem está há mais de 20 anos no mercado. Kangaroo Tours, 11-3509-3800. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Agora faltam 10 minutos para as 6 da tarde. Sexta-feira, depois da manhã, nós vamos estar comemorando o Dia do Consumidor. E nós vivemos aí mais de 20 anos do Código de Defesa do Consumidor. Vamos fazer um programa especial, vamos falar de vários aspectos do Código de Defesa do Consumidor, inclusive aqueles que efetivamente não pegaram. Eu estou na ponta da linha com meu amigo, meu irmão Ralph Silva, o advogado aqui do Jornal da Terra. E eu vou começar perguntando o seguinte, Ralph, uma boa tarde para você. Agora... Boa tarde a todos os ouvintes aí do Jornal da Terra. Agora, Ralph,
essa determinação, que não está no Código de Defesa do Consumidor, mas foi uma lei indicada, feita pela Presidência da República, relacionada ao saque, isso não pegou, velhinho, porque eu recentemente passei quase meia hora no saque para tentar falar com uma operadora de televisão, velho. Olha, isso é verdade, realmente a gente passa por isso, não só você como todos nós, no banco, na operadora de telefonia, de televisão, e assim por diante. Essa lei não pegou porque eu acredito que haja algum lobby, porque nem aquelas das filas do banco, nós temos até 30 minutos para ser atendido, né? E eles atendem com mais tempo. Isso também não pegou. A gente tem que trabalhar no sentido de denunciar realmente, de gravar a ligação, encaminhar os órgãos competentes, entendeu? Para eles tomarem uma medida defendendo o consumidor. Pois é. Ralf, na verdade, nós vamos fazer um programa especial na sexta-feira e você vai ser o cara que vai dissertar a respeito da legislação para nós. Agora, o assunto que eu trago aqui hoje, além de sempre ser muito bom conversar com um amigo, essa questão do cadastro de inadimplentes do Serasa, né? Porque agora, pelo que eu entendi, é tudo, não tem mais essa história de estar no SPC ou estar só no Serasa, a informação é trocada, quer dizer, só explica pra gente, se o cara emitiu um cheque ou está devendo para alguém na praça, como se costuma dizer, ele consta nos dois cadastros, né? Consta sim. E os bancos, eles também têm uma interligação entre eles, para que nós conhecemos, mas que se tem algum problema em um banco, eles passam para o outro banco e aí eles acabam não dando o crédito, né? Agora, eu recebi um dos e-mails, e a gente, graças a Deus, vai ter bastante material para fazer o programa sexta-feira, porque, e eu digo isso assim com muita tranquilidade, porque eu poucas vezes, só na sexta-feira, na segunda e hoje, estou falando do programa especial que vamos fazer na sexta-feira. E as pessoas, alguns e-mails já haviam chegado antes, e a gente ainda não pôde atender, mas muitos deles chegaram nesses 3 ou 4 dias. Um deles dizia a respeito dessa questão do cadastro de inadimplentes. Qual é o prazo que a entidade, eu devo para um banco, vou lá, fiz um acordo, paguei à vista, não importa a situação com que a pessoa quitou, em quantos dias essa instituição tem que baixar o nome do devedor? O correto seria na hora, Rodrigo. Porém, um prazo que os tribunais têm reconhecido é um prazo de até 5 dias. Entendeu? O juiz fala até 5 dias para ele liberar. Outros falam em 48 horas, mas é 5 dias normalmente. 5 dias. Isso. É evidente que se eu vou lá e paguei a minha conta e não baixou o meu nome, isso cabe uma ação. Cabe, aí cabe uma ação por dano moral e eventualmente até dano material. Se deixar de fazer um negócio e tomar um prejuízo, até cabe um dano material também. Até porque, nem sei se é correto, eu vou tirar essa dúvida agora com um amigo, mas algumas empresas fazem uma consulta ao cadastro do cara, não fazem isso? Fazem. Na hora de contratá-lo? Fazem sim. Então isso pode, evidentemente, ter uma repercussão muito ruim para a pessoa que foi lá, acertou sua dívida, muitas vezes se sacrificando, porque tem muita gente tem muito nego safado, que não paga porque tem o dom de querer ficar devendo mesmo, né? Eu preciso contar que eu já ouvi histórias, Ralf, se você não vai acreditar, eu já ouvi histórias, eu tô com uma vontade de dizer quem é, só que eu vou apanhar onde eu moro se eu disser quem é. Mas um amigo meu disse, não, é 5 anos. E esse cai em 5 anos. O cara, quando espera 5 anos para não pagar uma dívida, tem que chutar. Exatamente, são 5 anos realmente. Mas aí o que acontece? O nome da pessoa ainda fica lá naquele cadastro, dizendo que o nome está limpo, mas ele não pagou aquela dívida. Aquela instituição, ele continua devedor, ela não vai fazer mais negócio com ele, né? Exatamente. Agora, o cara às vezes sacrifica e a empresa não retira o nome dele do registro, ele acaba perdendo o emprego, e numa situação como essa, não foi o caso aqui do e-mail, a consequência foi muito menor, mas ela deve procurar
aquele juizado chamado de pequenas causas lá, ou não é para essa situação? Não, exatamente, deve procurar sim, porque o juizado é para causas que não envolvam perícia, não sejam causas muito complexas, né? Que podem ser, como esse caso, pode ser comprovado por documentos, testemunhas, então, e até 40 salários mínimos. Então pode procurar o juizado especial sim. Então tá certo. Ralf Silva, sexta-feira tem uma empreitada, um programa inteiro sobre defesa do consumidor. Podemos contar com você, né? Com certeza. Então tá Estaremos certo. aí juntos, um prazer. Você gostou do nome do novo Papa? Papa Francisco? Olha, eu vou falar pra você. É argentino, cara. O problema tá aí. Mas não devemos julgar as pessoas, não. Eu sou católico e eu acredito que para ele chegar onde ele chegou, como toda pessoa, tem um merecimento. Tem mérito, com certeza. Nós conversamos aqui no início do jornal com o padre Silva Andrei, não sei se você o conhece. Conhece de longa data, desde os tempos lá da TV Canção Nova, e ele explicou direitinho qual é a caminhada do Papa Francisco. Ele seja muito bem-vindo e que conduza muito bem o rebanho. Ralf, eu preciso dar tchau para você, porque o Ademir Laurenti já está aqui na porta e quer entrar. Um abração para ele. Sexta-feira nós falamos então, meu amigo. Combinado. Obrigado, Rodrigo. Um abraço a todos os ouvintes aí do Jornal da Terra. Tchau, tchau. 5h57, tchau, Ralf Silva. Está chegando aí o meu amigo Ademir Laurenti e o som de sucesso. Chega mais, Ademir. Chega mais, Ademir. O Jornal da Terra está de volta amanhã, às 5 da tarde, aqui no AM 1330, servindo o povo da região oeste e da Grande São Paulo. Porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da ignorância. Um abraço, paz e bem, e não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.